Olá, pessoal. Então, vamos ver alguns exemplos, né, de seleção de métodos e instrumentos, né, para levantamentos, tá? O primeiro deles vai ser um exemplo de seleção de métodos, né, porque no caso o instrumento é a estação total, né, devido à questão ali do ambiente urbano, né, uma área altamente urbanizada nesse exemplo. Então, aqui nesse caso, né, nós temos aí uma série de quadras, né, de área construída, um ambiente urbano aí, e a ideia aqui é selecionar, tá, o primeiro ponto de estação do levantamento, né? Selecionar como esse primeiro ponto de estação será determinado. Né? No caso aqui, partindo do princípio, né, que esse município tem uma rede de referência, enfim, com dois pontos, né, dois pares de pontos, né, intervisíveis, conforme indicado aqui na figura. Né? No caso aqui, essas quadras, né, com uma distância de mais ou menos 200 metros por 100 metros cada uma, tá? Então, esse é um primeiro exemplo, né? Ele vai ser mais qualitativo, por assim dizer, né? Então, a gente não vai chegar a calcular um valor numérico de referência para cada método, né, para ver qual é o melhor, mas nós vamos, claro, né, discutir questões aí, né, de custo, logística e qualidade, enfim, né, para cada método, tá? Então, essa é a ideia desse primeiro exemplo, né? Então, ser mais, vamos assim dizer, discursivo, né? Então, a gente discute mais aí algumas questões. E depois a gente vê um exemplo numérico, propriamente dito, né? Onde a gente tem que chegar a calcular um valor lá, né? Enfim, para cada método para tomar decisão ali com base, né, no valor de referência. Bom, a ideia aqui então é a seguinte, né? Então, vamos supor que a nossa área a ser levantada é essa daqui, tá? Então, é o centro dessa quadra, né? No caso aqui o terreno, enfim, né, iria se estender aqui ao longo de toda a quadra, tá? E a nossa ideia, então, é selecionar aí o método de determinação do primeiro ponto de estação, né, para um levantamento a ser desenvolvido, então, aqui nesse lote, tá? Então, primeira coisa, né, esse ponto de estação, ele não faz parte da rede, né, da rede de referência cadastral municipal, da RRCM, por exemplo. Né, ele é um ponto de estação do levantamento, tá? Então, a gente não vai seguir aqueles critérios da NBR 1466 para se determinar pontos da rede, porque ele não é um ponto da rede, né? Não é um ponto a ser incorporado na rede. E sim o primeiro ponto de estação de um determinado levantamento que tem que ser realizado nesse local. Tá? Mas, né, para a gente não ficar na solução mais simplória de todas, né, que seria simplesmente um transporte de coordenadas ali, né, poligonal aberto, enfim, sem controle algum, vamos supor que esse primeiro ponto de estação do levantamento ele deve ser ajustado. Tá? Então ele tem que ser determinado por algum método que possibilite aí o ajustamento, né, o controle de qualidade aí das coordenadas. Seja devido à precisão requerida para o levantamento, né? Então um levantamento ali, vamos supor, né, que requer uma precisão melhor, né? Ou seja porque, por exemplo, né, os próprios pontos da rede ali, eles já não partem de uma precisão muito boa, e aí, conforme a gente faz o transporte coordenados, a propagação de erros, enfim, se não for feito um ajustamento, né, então a precisão do levantamento iria estourar. Porque a gente já viu, né, quanto mais dados, né, quanto mais observações, melhor. Né? Então, via de regra, né, uma solução com ajustamento, né, ela, além de ser mais confiável, porque ela tem um controle dos erros, um controle dos resíduos, né, ela também tende a fornecer ali, né, uma precisão melhor para o meu levantamento. Né? Então, desvios padrões menores, né, para as coordenadas dos pontos. Então, enfim, né, seja pelo motivo que for, né, esse é um exemplo mais genérico aqui, né, para a gente, ao invés de ficar focando muito num problema em específico, né, não, a gente quer dar uma visão do problema como um todo aqui, né. Então, seja pelo motivo que for, enfim, né, esse primeiro ponto de citação ele deve ser ajustado aí, tá? Então, ele não deve seguir as regras, né, rigorosas lá da 1466, porque não é um ponto da rede, mas ele tem que ser determinado por algum método que possibilite aí o seu ajustamento, tá? Bom, então nesse caso, claro, né, a solução mais óbvia seria uma poligonal fechada, né? Então partindo ali da base mais próxima, né? Então a gente tem uma base mais próxima ao local do levantamento e uma mais afastada. Então a solução mais óbvia aí seria essa poligonal fechada aqui, né,
contendo aí um ponto dentro do terreno, que seria, então, o primeiro ponto de estação do levantamento, né? Então, nesse caso, nós teríamos 6 estações, né, partindo do ponto conhecido ali, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, finalizando nele 6 estações. Então, reavante, a gente teria aí 6 vezes 2, 12 visadas, né, na posição direta e inversa do instrumento ali, seja com uma ou duas séries de leituras conjugadas, enfim. E 4 novos pontos a serem levantados, né? Então, a gente tem os dois de partida da rede, né? E a gente ia determinar 4 novos pontos, né? Incluindo o primeiro ponto de estação do levantamento. Aqui. Qual que é o problema dessa solução mais óbvia, que seria essa poligonal fechada, né, usando a base mais próxima, né? O problema é que a gente vai ter dois lados curtos aqui na poligonal, tá? Então, se a gente considerar, né, que essas quadras têm cerca de 200 por 100 metros, né? Então, aqui a gente estaria tendo duas visadas aí da ordem de 50 metros, né? Então, dois lados da poligonal da ordem de 50 metros. Isso é ruim para o fechamento angular da mesma. Vocês já viram isso, né? Então, quanto mais curto o lado da poligonal, né, pior vai ser o erro de fechamento angular esperado, né? Mesmo que eu trabalhe, sei lá, com o método dos mínimos quadrados, por exemplo, né, e não essa compensação de erros convencional, que eu calculo o erro de fechamento angular e depois distribuo, né, eu faço um ajustamento por mínimos quadrados, que não tem essas restrições, né, também tem essa questão de controlar o resíduo, né, então, ali, se eu digo que o ângulo tem um desvio padrão de 4, 5 segundos, né, o resíduo ali vai pela regra dos 3 sigmas, né, a tolerância para ele, como a gente viu ali na 14166, né, embora não seja um ponto da rede, mas enfim, esse controle de qualidade, né, essa regra dos 3 sigmas vocês podem usar, né, sempre que possível, né, não só para a questão da rede. Então, se o ângulo tem 4 segundos, por exemplo, o resíduo não pode ser maior do que 12, né, 4 vezes 3, 12, enfim. Então, nesse caso também, um lado curto, né, certamente vai tender a apresentar um resíduo, uma correção maior ali no valor do ângulo ajustado. Então, mesmo no MQ pode ter problemas, né, com lados curtos na poligonal, tá? Bom, então a gente poderia também escolher uma segunda solução, né, que seria também, né, uma outra das soluções mais óbvias, que seria então, ao invés de fazer a fechada, né, fazer uma poligonal enquadrada, né, saindo da base mais próxima ali, por exemplo, né, e finalizando na base mais distante, né. Então, nesse caso, nós teríamos 7 estações, né, então, 1, 2, 3, incluindo o primeiro ponto de estação do levantamento, né, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, incluindo a base de fechada e a base de partida e a base de chegada, né. Então, 7 vezes 2, 14, 14 visadas PDPI, né, e 5 novos pontos a serem determinados, né, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente teria um ponto a mais, né, a ser determinado em relação ao caso da poligonal fechada, né, onde eram 4. Como vantagens, né, nós teríamos apenas um lado curto, né, então na poligonal fechada a gente tinha dois lados curtos, né, nessa enquadrada a gente só teria um lado curto. Tá? A gente também teria um melhor controle dos erros, né, porque ela seria uma poligonal enquadrada, né, então partindo de uma base e chegando em outra base diferente da anterior, né, então isso fornece um melhor controle de erros aí do desenvolvimento. Porém, a gente espera assim, né, uma pior precisão para os pontos implantados. Por quê? Porque a gente tem mais pontos aqui. Né? Então, no caso da poligonal, quanto mais pontos novos a serem determinados, pior fica a precisão, né? Porque são mais pontos de estação, mais pontos desconhecidos que tem que serem ajustados ali. Então, em tese, quanto menos pontos na poligonal, melhor. Né? Quanto mais próximo a gente ficar ali dos pontos de controle, melhor. Né? Então, quanto mais afastado a gente começa a ficar dos pontos de controle, né? Mais pontos de ligação, enfim, vai aumentando aí a propagação de erros. Né? Então, em tese, nesse caso, né, como a gente tem um ponto de estação desconhecido a mais, né, são 5 ao invés de 4 do anterior, né, esses pontos deverão ter pior precisão do que no caso da poligonal fechada. Tá? Embora a gente tenha apenas um lado curto, né, que facilita o fechamento angular ali, e a gente também deve ter um melhor controle, né, porque a gente tem duas bases distintas aí, né, para a partida e para a chegada. Tá? Bom, então as duas soluções, né, têm problemas, né? Então a gente poderia tentar sair do óbvio aqui, né? Justamente esse é o objetivo, né? Então seleção de métodos, né, com estação total. Então a gente poderia propor uma solução alternativa aqui, que não é nem a poligonal fechada, nem a enquadrada, que seriam as mais óbvias, e a poligonal aberta, né? Então a poligonal aberta não atenderia a finalidade porque ela não tem ajustamento, né? Não tem controle de erros, tá? Bom, então que outra solução a gente poderia adotar?
tá? Então aqui, ó, pessoal, vou trazer mais um exemplo, né? Olha que interessante, a gente pode fazer uma poligonal fechada, só que essa poligonal fechada não vai passar pelo primeiro ponto de estação do levantamento, ela vai seguir aqui, né, na quadra e vai ter apenas 3 novos pontos a serem determinados, tá? E o primeiro ponto de estação do levantamento? Esse camarada vai ser determinado por uma dupla irradiação, ó, a partir de dois dos pontos da poligonal. Então, esse ponto poligonal, por exemplo, né, fazendo o ré no anterior, né, e lança uma avante para a continuidade da poligonal, mas ele também pode lançar uma avante para o primeiro ponto de estação do levantamento. Depois, esse ponto no segmento poligonal, né, ele dá ré no anterior e segue, mas a gente pode usar os dados, né, dessa visada dele para o próximo ponto como ré, e daqui a gente tem mais uma irradiação para o nosso primeiro ponto de estação do levantamento. Então, uma irradiação apenas, né, não nos garante ajustamento. Agora, uma dupla irradiação, sim. A gente tem duas posições para esse ponto, né? Uma vindo por essa irradiação e outra vindo por essa irradiação. Então, aqui a gente tem um controle, aqui a gente tem um ajustamento. Tá? Então, essa seria uma solução alternativa aí. Nesse caso, nós teríamos 5 pontos de estações, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fechando. Então, um ponto de estação a menos do que na poligonal fechada, porque esse ponto não faz parte mais da poligonal, ele não vai ser ocupado com estação, ele vai ser apenas visado com o prisma. Né? Então, 5 estações, 12 visadas PDPI, então o mesmo número da fechada, né? Porque tem os 5 vezes 2, os 10 da poligonal, a ré avante, mas também tem, né, esse ponto vai ter mais uma avante adicional e esse aqui também, então vai totalizar 12 visadas PDPI, né, então número de visadas a gente tem o mesmo número da fechada original, mas a gente tem uma estação a menos, um ponto de estação a menos. E também temos 4 novos pontos a se determinar, como no caso da fechada, né, a diferença é que o primeiro ponto de estação do levantamento vem de uma dupla irradiação a partir da poligonal, né, e não mais faz parte da própria poligonal, né, fechada, como no caso anterior. Tá? Qual que é a vantagem? Né? Bom, a gente tem aí, né, vamos assim dizer, um custo de campo relativamente um pouquinho menor, né, porque a gente tem um ponto de estação a menos, né, embora a gente tenha o mesmo número de visadas. Mas uma grande vantagem aqui é que esses lados curtos, ó, né, eles vão ser apenas na irradiação, né, na irradiação desse ponto ao ponto do levantamento e desse ponto poligonal ao ponto do levantamento. Eles não fazem mais parte da poligonal, né, o que melhora o fechamento dela. Então, essa poligonal fechada aqui, né, ela só tem lados relativamente longos, aí, né, da ordem de 100 a 200 metros, que é o ideal. Né. Então, a gente eliminou aqueles dois lados curtos da ordem de 50 metros da poligonal fechada anterior. Isso é bom, né, isso é mais uma vantagem. Tá? E na irradiação, tem problema, né, um lado curto na irradiação, né, então não é o mesmo caso da poligonal, né, radiação com distância curta não tem problema, tá, porque a gente não tem um fechamento angular ali na irradiação, enfim. Então a gente tira os lados curtos da poligonal, né, e coloca nas irradiações, né, que é uma vantagem, né. Um problema só aqui que eu vejo, né, eu pelo menos, né, visualizo, claro, pode ter outros aí, enfim, é que nesse caso, né, a distância do ponto de estação a um vértice de ré, seja esse ponto poligonal, seja esse, né, ela vai ser uma distância curta, a ré, né, vai ser da ordem de 50 metros, tá? Bom, esse problema também haveria na poligonal, na primeira poligonal fechada, né, então, de qualquer forma, né, então, esse é um problema que a gente não conseguiria contornar, vamos assim dizer, né, uma visada curta, ré. E na poligonal enquadrada, né, a gente poderia utilizar aquele ponto que a gente determinou aqui, né, no segmento da poligonal, como vértice de ré. E a gente teria uma distância longa de 200 metros, o que seria, em tese, melhor. Né? Então a gente teria aí, para o primeiro ponto de estação do levantamento, né, um vértice de ré mais afastado, né, o que seria bom para a primeira orientação, né, angular ali do levantamento. Né? Só que em contrapartida, a poligonal enquadrada tem mais estações. Né? Eu vou até retornar aqui, ó. Né? E esse ponto é justamente o ponto mais afastado dos pontos de controle, né, dessa poligonal, vamos ver. Esse aqui está diretamente conectado, né, esse aqui está a um ponto de estação, né, dos pontos de controle, esse aqui está diretamente conectado, esse aqui estaria a um ponto de estação dos controle. O pior ponto dessa poligonal seria justamente esse aqui está mais afastado, está 2 níveis de ligação aqui dos pontos de controle da poligonal, né, seja aqui na partida, seja na chegada. Então, se nós usássemos a poligonal enquadrada, ok, a gente ia usar o vértice de ré mais longe, né, da ordem de 200 metros ali, que é muito melhor do que os 50 metros da poligonal fechada, ou da fechada com dupla irradiação. Porém, esse ponto aqui, né, ele teria a pior precisão, né,
Ele tem uma precisão pior do que esse ponto aqui, especialmente na poligonal fechada da dupla irradiação. Né? Por quê? Porque na poligonal enquadrada são 5 novos pontos, né? Enquanto nessa poligonal fechada são 3 novos pontos apenas para a poligonal. Então, em tese, esses pontos aqui, nessa configuração dessa poligonal fechada, ó, vão apresentar uma precisão muito melhor do que aquele ponto, né? Muito melhor não digo, né? Mas vão apresentar uma precisão melhor do que daquele ponto localizado aqui, né? Nessa região da poligonal enquadrada. Tá? Então, notem, né? É tudo isso a se considerar, né? Então, tem bastante fatores aí. Mesmo a gente trabalhando apenas com poligonais, e poligonal fechado, enquadrado, tem então a questão aí dos lados da poligonal, né? Então, buscar visadas aí de pelo menos 100 metros. Para a irradiação não há problema, né? Pode ser visada curta, né? Mas também tem a questão do número de pontos desconhecidos a serem determinados, né? Então, quanto mais, pior deve ficar, né? Enfim, então tem uma série de questões aí que a gente pode considerar na decisão, tá? E eu ainda tenho uma outra solução alternativa aqui, pessoal, tá? Então eu ainda vou trazer uma quarta solução aqui, né? Para a gente tentar fugir do óbvio, que seria o seguinte, né? Seria uma poligonal aberta seguida de uma estação livre, né? Então olha que interessante, eu posso começar minha poligonal aberta, né, nesse ponto de estação conhecido, com o reno conhecido, lanço esse ponto. Aí eu ocupo ele, dou reno anterior e lanço mais dois, ó, lanço um aqui e lanço um aqui. E por fim, eu estaciono nesse ponto, dou ré no anterior e lanço mais um aqui. Por quê? Porque agora eu posso fazer uma estação livre, como para o meu primeiro ponto de estação do levantamento, né, ele vai ser uma estação livre, visando 3 pontos conhecidos, né, 3 pontos que foram determinados pela poligonal aberta. E aí eu faço uma estação livre com ajustamento. Se eu utilizasse apenas esses dois, né, não seria possível porque não teria ajustamento. Né? Então, para ter um ajustamento na estação livre, então pelo menos a estação livre por Helmert, né, enfim, eu teria que ter então esses 3 pontos de apoio. Tá? Então, notem que, nesse caso, né, eu cumpro aquela restrição que o primeiro ponto de estação do levantamento seja determinado com ajustamento, né, uma estação visando 3 pontos, né, mas eu tenho alguns problemas aqui também. Primeiro, poligonal aberta, né, eu não tenho controle de erros, né, não tenho um fechamento angular e linear, por exemplo, né, e além disso eu tenho uma pior precisão também, tá, porque justamente, né, como esses pontos eles vão um transporte, né, do ponto visado em relação ao anterior, né, ao contrário da poligonal fechada ou enquadrada, que eu inicio e finalizo numa base conhecida, né, a propagação de erros aqui só aumenta, né. Então, esses pontos, né, eles vão ter uma pior precisão do que os pontos das poligonais fechadas ou enquadradas, né, especialmente esse, né, porque esse aqui vai vir, ó, 1 ponto de estação, 2 pontos de estação, 3 pontos de estação. Então esse aqui vai ser avante do terceiro ponto de estação, né? Esse aqui vai ficar pior que esse, né? O que vai partir, né, desse aqui, que já também vai ficar pior, né? Então, para não ficar confuso, né? Esse é pior que esse é pior que esse, e esse é pior que esse, né? Então a gente tem uma propagação de erros aqui bem significativa, né? E vai ser um ponto de apoio da estação livre, né? Então a estação livre vai ser determinada por 3 pontos aqui, que tem pior precisão do que em relação a pontos que fossem determinados por uma poligonal fechada ou enquadrada, porque eles foram determinados por uma poligonal aberta, né? Um transporte de coordenadas simples aí, né? Além de não ter o controle, né, desses pontos poligonais, embora se tenha um controle do ponto de estação livre, porque ele foi determinado em relação a 3 pontos. E sobre a estação livre em si, ela tem uma boa geometria, né? Ela está dentro aqui do triângulo, ela vai estar relativamente próxima do centro, né? Então, pelo menos quando a gente usa o método de Helmert, né, o ideal é que o ponto de estação esteja o mais próximo possível do centro geométrico aqui, né? Do polígono formado pelos pontos de apoio, né? Nesse caso do triângulo, né? Então, a gente tem esses 2 pontos mais próximos e esse mais afastado, né? Então, enfim, o centro geométrico do triângulo vai ser algo por aqui, né? E a gente estaria relativamente próximo desse centro, o que é bom, né? Então, a estação livre não precisa estar necessariamente dentro do triângulo. O importante é que ela esteja próxima do centro. Vamos supor que o centro estivesse por aqui, né? Ela poderia estar aqui, por exemplo, né? Fora do triângulo, mais próxima do centro, tá? É melhor do que ela estar, sei lá, por exemplo, né? Por aqui, dentro do triângulo, mas mais afastada do centro. Enfim, então, relativamente próxima do centro. Só que a gente tem um outro problema aqui. Então, vejam, claro que vocês não precisam, né, pessoal, sair sabendo disso, entendendo tudo e aplicando na vida profissional de vocês. Enfim, isso são discussões e reflexões que eu trago, né,
baseado aí também, né, na experiência, né. Então, por exemplo, essa situação eu descobri recentemente também, fazendo experimentos ali com as estações livres ali que a gente tem os Prisma 360, né. Quando a gente trabalha com Helmert, né, não é muito bom a gente ter uma distância na estação livre muito mais longa, né, muito maior do que as demais, porque essa distância aqui vai afetar muito o cálculo do fator de escala, né, porque ela é muito mais longa que as demais, né. Então, o ideal é que a gente tenha distâncias relativamente próximas aí, né, que a gente não tenha uma distância que é muito maior que as demais. Foi um caso que aconteceu numa outra estação livre nossa lá, que a gente visava o heliponto, né, com uma distância muito maior, e dois prismas próximos ali, né, o da torre ali no nosso campus, e eu acho que o laranja, se eu não me engano, ali no Maria Laus, né. Então ali essas duas distâncias eram muito mais curtas do que a visada ao heliponto. E aí o fator de escala da estação livre era muito sensível a essa distância, né. Então essa distância tem que ser medida ali com um, uma alta uma alta qualidade, né? Então, que na prática nem sempre a gente pode garantir, porque, enfim, os erros são aleatórios, né? Mas, enfim, qualquer errinho aqui que nessa distância vai afetar muito o fator de escala. Principalmente quando ele está justamente assim, né? Quando a visada ainda está orientada numa direção, né? Seja norte-sul, seja leste-oeste, uma direção preferencial, né? Aí também vai afetar muito a qualidade da coordenada este, né? Dessa estação, né? Desse ponto de estação nessa situação. Porque é uma distância muito mais longa que as demais e ainda está bem na direção leste-oeste. Enfim, então não é o ideal, pelo menos na estação livre por Helmert, esse tipo de situação, tá? Então, nessa situação, né, nesse problema em específico, né, na minha opinião, né, a melhor solução seria realmente a poligonal fechada com dupla irradiação, considerando todas essas questões. Né? Mas todas elas têm vantagens e desvantagens, enfim. E vai depender muito, né, pessoal, dos valores dessas visadas, da precisão do equipamento linear e angular e das precisões de partida, né, dos pontos conhecidos, né, tanto na primeira base quanto na segunda, enfim. Vai que essa segunda base é muito melhor do que a primeira, e aí pode ser, por exemplo, sei lá, com uma poligonal enquadrada, né, possa fornecer ali um melhor resultado em termos de precisão, né, o que a princípio não é esperado, enfim. Então, tem uma série de fatores aqui, né, pessoal. Mas esse exemplo mais geral, né, mais discursivo, enfim, né, apresenta aí recomendações gerais, né, no caso específico aí da estação total. Né, então, cuidar com a distância, né, os lados curtos na poligonal, né, radiação não tem problema, né, dar preferência para uma poligonal fechada ou enquadrada em relação a uma poligonal aberta, né, sempre que possível. Né. No caso da estação livre, cuidar com a proximidade do ponto de estação ao centro da figura, mas também a questão das distâncias, né, para que eu não tenha uma distância muito mais longa que as demais, né. Então, enfim, tem uma série, quanto mais pontos, né, eu tenho que determinar pior, né, pior é para poligonal, né, então uma poligonal em que eu tenha menos pontos, né, em tese ela é mais eficiente, né, do que uma poligonal com mais pontos a serem determinados, né, então, enfim, tem uma série aí de dicas gerais, né, que vocês podem aplicar para cada caso em específico que vocês vão encontrar aí na vida profissional com estação total, tá? E aí, sobre essa questão da geometria, né, então vamos trazer mais algumas considerações aí, tá? Então, a primeira delas é a questão dos ângulos agudos, né, então ângulos menores do que 90 graus, tá? Então, evitar esse tipo de situação, exceto na irradiação, né? Na irradiação a gente não tem problema, né? Por quê? Porque a gente tem ali um vértice de Ré, né, e um vértice de Vante apenas, né, não tem controle, enfim, e essa leitura angular é independente dessa leitura angular, né, então não importa se o ângulo é 5 graus ou 90, enfim, como as leituras angulares são independentes, tanto faz, sabe, né? Então aqui não, na irradiação não tem influência, né, do ângulo ali, né, do ângulo irradiado. Mas, e isso vale também para poligonais abertas, né, que na verdade são irradiações em sequência, né, é uma irradiação em relação à anterior, né. Mas poligonais fechadas, poligonais enquadradas, né, estação livre, intersecção angular, intersecção linear, né, aí é interessante tentar evitar esse tipo de situação, né, então ângulos agudos aí. Claro que na prática nem sempre é possível, né, mas enfim, sempre que possível, né, tentar evitar esse tipo de situação, ângulos menores do que 90 graus, tá? Inclusive na 14 a gente coloca uma restrição lá, né, se eu não me engano é 30 graus para poligonal e 15 graus para cada par de alimentos na estação livre, né, não ser menor do que isso, enfim. Então, quanto mais aberto for esse ângulo, né, em tese melhor.
para esses métodos, tá? A exceção de poligonais abertas e irradiações. E, claro, o método do alinhamento, né? Ali onde o ponto está dentro do alinhamento, né? Enfim, não tem um ângulo ali, né? Mas, enfim. Então, intersecções lineares angulares, poligonais abertas, enquadradas e fechadas e estação livre, evitar ângulos agudos, tá? Na estação livre por Helmert, né, como a gente vai transformar, né, basicamente ali o triângulo no sistema local da estação, né, o triângulo dos pontos de apoio, né, no sistema local da estação para o triângulo dos pontos de apoio no sistema que eu quero, o TM, por exemplo, enfim. Então a gente está é como se fosse transformar de um plano para o outro, né? Então o ideal é que a gente não tenha pontos colineares ou praticamente colineares, né? Pontos de apoio colineares ou praticamente colineares, porque daí a gente vai transformar basicamente de uma reta para outra. É muito pobre essa geometria, né? O posicionamento é horizontal, é no plano, 2D. Então, enfim, evitar aí pontos de apoio, né? Pontos de controle lineares ou praticamente colineares quando a gente faz estação livre por transformação de Helmert, pelo menos, tá? Pelo método de Helmert. E uma outra situação é a questão do chamado círculo perigoso, né, se a gente for utilizar a estação livre por Potenot. É claro, um método mais em desuso aí, né, porque Potenot trabalha apenas com ângulos, né, eu preciso de 3 pontos para ter solução, 4 para ajustar, né, e eu só meço ângulos, né, já a estação livre por Helmert eu preciso de 2 pontos para solucionar e 3 para ajustar, porque eu trabalho com ângulos e distâncias, então é um método mais eficiente, né. O Potenor era utilizado mais antigamente, né, quando medir distâncias lá, né, não era, não se tinha aí os distanciômetros eletrônicos, né, então nós trabalhava só com teodolitos, por exemplo. Mas enfim, caso os pontos de apoio estejam muito distantes, né, eu não posso fazer uma medição ali da distância, eu vou trabalhar realmente ali com essa intersecção ré por Potenor, né, observando somente ângulos, enfim. Aí tem a questão do círculo perigoso, tá? Então, assim, os 3 pontos de apoio que eu vou utilizar, eles vão definir um círculo, tá? Então, só vai ter um círculo que vai passar por esses 3 pontos de apoio, tá? O que acontece? O ponto de estação, o ponto que eu quero determinar, não pode se situar dentro desse círculo. Ele vai estar dentro do chamado círculo perigoso de Potenot. Por quê? Porque os ângulos internos aqui que eu for observar no Potenot, eles vão se repetir para qualquer ponto aqui que esteja no círculo, tá? Então, eu tenho infinitas soluções, por assim dizer, tá? Então, para qualquer ponto nesse círculo, né, visando os 3 pontos comuns ali, eu vou observar ali o mesmo ângulo interno total ali, né, dos 2 alinhamentos. Então, eu tenho infinitas soluções, eu não consigo determinar a posição do ponto de estação, matematicamente, né, eu tenho infinitas soluções para ele, tá? Como é que a gente evita o círculo perigoso, né? Claro, né, pessoal, então, se são 3 pontos, né, e tem uma circunferência passando por eles, né, se a minha estação tiver próxima do ponto central, né, eu já sei que a circunferência vai estar lá para o outro lado, né, então eu já sei que eu vou evitar estar fora dela, né. Ou se eu estou mais ou menos dentro do centro, né, dos 3 pontos, né, beleza, então eu vou estar evitando essa circunferência, né. Ela é crítica quando, justamente, né, quando eu não consigo ficar próximo do ponto central, aí eu vou estar justamente do lado que passa a circunferência, enfim, e aí eu tenho que ter atenção nesse sentido, né. Então eu tenho que evitar que ficar dentro do círculo perigoso, né. Uma outra regra ali é que o somatório dos ângulos, né, então eu vou ter um ângulo desse alinhamento, né, desses 2 alinhamentos e um ângulo desses 2 alinhamentos. A soma desses 2 ângulos internos aqui, né, ela não pode dar 180 graus. Aí eu posso trabalhar com uma margem de segurança, por exemplo, né, não pode dar 150 graus, por exemplo. Né, eu coloco aí um limiar de segurança, enfim, para evitar se está dentro do círculo perigoso, né, no círculo perigoso ou muito próximo dele, que enfim, também vai afetar a qualidade da solução, né. Então, estação por Potenot, evitar também essa questão da circunferência perigosa, tá? Então, dicas gerais aí, tá, pessoal, né, de seleção de métodos, né, para levantamentos com estação total. Né? Aqui a gente ficou restrito à estação total porque é ambiente urbano, né, então áreas construídas não dava para usar o GNSS. E nesse exemplo, né, vamos supor que a gente não estava interessado na altimetria, né, para falar de nivelamento. Então, o nivelamento trigonométrico da estação já atenderia a nossa finalidade se fosse necessário, né. A nossa questão aqui é mais o posicionamento horizontal, planimétrico, né? Então, coordenadas este e norte, enfim. Então, nessa situação, trabalhar com estação total mesmo, né? Partindo aqui do pressuposto que a gente teria, né, pontos de apoio de uma rede de referência cadastral municipal, né? Então, óbvio, né, é um exemplo bem específico aqui, tá, pessoal? Mas essas dicas gerais, né, elas servem para qualquer levantamento com estação total, né? Então, essa questão que a gente comentou das visadas curtas em poligonais, né, das vantagens da poligonal enquadrada e fechada em relação à aberta, a questão da geometria, da estação livre,
O fato da irradiação não ter essa necessidade do lado curto, né, como tem a poligonal, e tudo mais, né? Então, questão dos controles de erros, né? Qual poligonal tem melhor controle, se é enquadrada ou se é fechada, né? A questão dos pontos de desconhecidos a serem levantados, né? Quanto mais pior, enfim. Então, toda essa série de questões aí, a gente também pode pensar em custos, né? Então, mais pontos de estação, mais visadas, né? Na posição direta e inversa, né? Então, tudo isso a gente combina a questão do controle, né? Se eu tenho controle, se eu tenho ajustamento, da propagação de erros, né? Que no caso a poligonal aberta, por exemplo, né? Seria a pior situação aqui. Enfim, todas essas questões aí a gente pode considerar na escolha dos nossos métodos, né? E nem sempre pode ser um método único, né? Então, nesse exemplo, a gente teria ou poligonal fechada ou enquadrada, mas a gente também teria soluções combinadas, né? Uma poligonal fechada mais dupla irradiação ou uma poligonal aberta mais uma estação livre. Né? Então, nem sempre, né, a gente vai ter um único método que já vai atender a nossa finalidade. A gente pode trabalhar com métodos mistos, né? Eu uso um determinado método para isso e complemento com um determinado método para aquilo, né? Então, nesse exemplo, por exemplo, né, o ponto de estação aí do levantamento poderia ser determinado diretamente dentro da poligonal ou fora dela, né, por dupla irradiação, por estação livre, enfim. Então, o objetivo aqui é trazer essas questões para vocês, né? Então, buscar e abrir um pouco a cabeça de vocês, né, e na prática, né, vocês vão ter diversas situações similares ou pior, até mesmo mais difíceis do que essa, né, de como solucionar, de como proceder, né, de como buscar aí a melhor solução lá em campo para o seu levantamento.